Pessoal, novamente, então nós vamos agora começar a falar sobre o nosso sistema linfático. Pessoal, o sistema linfático, ele é responsável por fazer o controle hídrico, né? Ou seja, o controle da água do seu corpo, responsável também por transportar suas células de defesa por todo o seu organismo, né? Então ele tem uma função muito importante. E aí a gente vai começar a falar sobre o sistema linfático, mas eu queria que vocês fizessem um esquema para a gente entender um pouco como que é o caminho dos líquidos do nosso corpo. Vocês vão pegar um caderno aí e aí a gente vai anotar como que é a circulação desse líquido do nosso corpo. A gente precisa primeiro entender isso antes da gente saber como que acontece o processo de transformação desse líquido em linfa para que ele percorra todo o nosso organismo. Então, pessoal, quando a gente bebe a água, a gente bebeu a água, essa água vai lá para o seu trato, né, gastrointestinal, e o seu intestino grosso vai ser responsável por fazer a captação dessa água que você bebeu, né? Então, a gente vai ter a água importantíssima para o nosso organismo, a maior composição do nosso corpo é água, então a gente precisa entender como que essa água circula por nosso organismo. Então, vocês vão anotar aí, circulação da água em nosso organismo. E aí vocês vão colocar número 1. Então, pessoal, aquela água que ela estava lá no seu trato gastrointestinal, ou seja, você bebeu a água, o seu intestino grosso fez a captação dessa água, ela vai jogar essa água para dentro do seu vaso sanguíneo, para sua corrente sanguínea. Então, quando ele entrar na corrente sanguínea, esse líquido passa a se chamar plasma, né? Lembra que a gente viu na aula anterior? Então, o plasma é a parte líquida do nosso sangue, né? Com a sua maior parte formada por água. E aí, então vocês vão colocar número 1, plasma. Depois, pessoal, esse líquido que estava lá no plasma, ele vai precisar banhar as nossas células. Por que ele precisa banhar as nossas células? Porque quem transporta todos os nutrientes para o interior das células é o nosso plasma. Então, esse líquido que se chamava plasma, ele vai entrar para um espaço entre as células, como se fossem as células ilhas e banhadas por água. Essa água que banha as células, ela se chama líquido intersticial, tá? Então nós temos aqui, ó, quando ela está aqui na corrente sanguínea, ela se chama plasma. Depois que ela entrou para esse espaço, é chamado líquido intersticial. E é importante vocês saberem, pessoal, porque o edema nada mais é do que o acúmulo de plasma no líquido intersticial. Então essa é a definição de edema, né? Então você tem ali um desequilíbrio hídrico e aí você vai ter um acúmulo de água nesse espaço intersticial. Então nesse espaço intersticial, o líquido que se chamava plasma passa a se chamar líquido intersticial. Nós não temos aqui no esquema, pessoal, mas vocês vão colocar aí número 3. Número 3, esse líquido que estava lá no espaço intersticial precisa entrar para o interior das células. Quando ele entra para o interior das células, ele passa a se chamar hialoplasma, tá certo, pessoal? Então ele passa a se chamar hialoplasma, número 3, hialoplasma. E aí o hialoplasma, pessoal, é diferente de citoplasma, né? O citoplasma são todos os componentes das células. Você tem o núcleo da célula e você tem o citoplasma. Tudo que compõe ali, as organelas, tudo que tem ali, são chamados de citoplasma, mas a parte líquida do citoplasma é chamado de hialoplasma, tá certo? Então, esse líquido número 3, hialoplasma. Depois, esse líquido que se chamava hialoplasma, ele precisa voltar para sua corrente sanguínea, mas antes ele vai passar por um sistema paralelo chamado de linfa, tá, pessoal? Então esse líquido que se chamava hialoplasma, quando ele entra para dentro do seu sistema linfático, ele passa a se chamar linfa, tá certo? Então ele vai ter uma sucção, né, desse líquido, o sistema linfático ele vai sugar parte do líquido do seu sangue
E aí ele vai tirar ali, pessoal, todas as impurezas, né? Por isso que o sistema linfático, ele é considerado muitas vezes como um sistema de esgoto, né? Então tudo aquilo resto de bactérias, tudo aquilo que seu organismo limpou, que está dentro no interior das suas células, resto de células mortas, elas vão passar por dentro do sistema linfático. Então, quando faz a sucção da linfa, ela encaminha esse líquido para os linfonodos. Pessoal, a gente tem diversos linfonodos espalhados pelo nosso organismo, desde a nossa boca até lá no nosso pé. E esses linfonodos, eles são responsáveis, eles ficam em locais estratégicos com muita quantidade de linfócitos, que quanto mais próximo ele tiver da infecção, mais fácil dele combater aquela infecção. Não sei se vocês já ouviram falar ou já tiveram ínguas, né? Essa íngua aqui cervical, a íngua axilar ou a íngua inguinal. Essa íngua nada mais é do que aqui no nosso linfonodo, né? São vários linfonodos que a gente tem, que eles ficam com tanta quantidade de linfócitos que ele incha, né? Esse é um sinal de alguma infecção próxima a esse linfonodo, tá certo? Então, pessoal, depois do vaso linfático, que ele vai fazer essa sucção, tirando todo o resto de bactéria, aquilo que é ruim, ele vai encaminhar para um ducto linfático, e aí a gente tem dois, o ducto torácico, né? E aí a gente tem vários ductos axilar, ducto torácico, e aí a gente tem depois esse retorno dessa linfa para o interior das veias. Por isso que o sistema linfático ele trabalha paralelo, principalmente ao nosso sistema venoso. E aí a gente tem aí essa saída, né, desse líquido, esse retorno em forma de plasma. A linfa vai cair de novo no sistema venoso e vai passar a se chamar novamente plasma. Então, recapitulando, pessoal, primeiro se chamava plasma, entrou no espaço intersticial, vai se chamar líquido intersticial. Esse líquido entrou para o interior das células, o número 3 aí, vai se chamar hialoplasma. Depois que ele foi para dentro do sistema linfático, esse líquido vai se chamar linfa. Depois dessa linfa, ele vai voltar novamente para o sistema venoso, vai se chamar plasma novamente, tá certo? Número 1, plasma. Número 2, líquido intersticial. Número 3, hialoplasma. Número 4, linfa. E número 5, plasma novamente. Então, esse é o esquema para você saber como que os líquidos do nosso corpo, eles percorrem, né, todo o nosso corpo aí, tá certo? Então, agora nós vamos lá para nossa aula, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o esquema, né? Então, como que lembra que a gente falou que vai ter a saída, né, do líquido do interior do vaso para o líquido intersticial? A gente tem um esquema aqui, ó, na figura, e aí vocês vão observar, ó. Nós temos lá dentro do nosso vaso sanguíneo, nós temos a parte líquida, nós temos as hemácias, tá certo? Temos aí os glóbulos brancos, temos plaquetas e nós temos uma parte líquida aí chamada plasma. Esse plasma, por vezes, pessoal, quando a gente tem algum desequilíbrio, você tem a saída em excesso do plasma para o interior, né, para fora do vaso sanguíneo. Então, ele vai ocupar um espaço intersticial. E aí a gente tem os edemas. Então, assim que acontece. Só que a gente tem um caminho inverso, né, desse líquido retornando para o interior do vaso novamente. Então, quando ele retorna para o interior do vaso, a pessoa vai desinchar, né? Esse líquido vai retornar para dentro do vaso sanguíneo. Pessoal, então, o que eu quero que vocês saibam para a gente poder finalizar essa aula, né? A gente vai voltar a falar um pouquinho de sistema linfático mais para frente. E aí a gente tem aqui, que o sistema linfático é uma rede complexa de órgãos linfóides, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos. Então, qual que é a importância, pessoal? O sistema linfático ele transporta a linfa para o sistema circulatório, é constituído por uma vasta rede de vasos e ele é um importante componente do sistema imunológico, tá? Então, vai fazer também o controle hídrico. Então, vocês vão anotar para mim qual que é a função do sistema linfático. Transportar a linfa, responsável por fazer o controle hídrico do seu corpo
E uma terceira função é importante para o nosso sistema imunológico, já que ele transporta os linfócitos, tá? E aí a gente tem aqui, pessoal, na anatomia, toda vez que você vê uma representação em verde, isso que está fazendo referência ao seu sistema linfático. Em vermelho, sistema arterial, em azul, sistema venoso, e em verde, o seu sistema linfático, tá? Pessoal, o que que eu quero que vocês saibam? A gente tem uns órgãos que são os órgãos linfáticos. Quais são os órgãos linfáticos? O baço e o timo são os dois principais órgãos linfáticos. O baço, a pessoa até sobrevive sem o baço, mas aí a gente vai sobrecarregar o nosso fígado na função de produção de células aí de defesa e amadurecimento dos linfócitos, tá? E aí um outro órgão, pessoal, é o timo, que é um órgão bem interessante. O timo, ele é um órgão muito grande na criança, ele fica nessa região aqui, ó, na frente do coração. Então, na criança, ele é um órgão enorme. Mas com o passar do tempo, como você vai produzindo células de defesa, não tem necessidade de você ter um órgão com uma quantidade de linfócitos, porque esses linfócitos vão ser transportados para várias áreas do seu corpo. Então, esse órgão ele vai evoluindo, vai diminuindo. Então, na fase adulta, ele tem um caroço do tamanho de feijão, aproximadamente. Em algumas pessoas ele até some, esse órgão nem existe mais, né? Esse órgão some. Então o timo, ele é um órgão muito importante do sistema linfático, porém ele é muito maior na infância, já que a gente está em constante construção do nosso sistema linfático, mas na fase adulta ele some. Pessoal, depois a gente vai falar sobre os linfonodos, tá? Eu vou colocar aí no grupo alguns linfonodos que são bem estratégicos, né? Os linfonodos cervicais, axilar, inguinal, torácico, nós temos o poplíteo, temos o maleolar. Então são os linfonodos que ficam naquela situação que eu falei para vocês. Pessoal, então até daqui a pouco eu volto para a gente colocar aí as perguntas no grupo e colocar também essas figuras, os slides, as apresentações de cada aula, tá certo? Um abraço a todos vocês.